Bom, e agora a gente fala que o BNDES se prepara para divulgar um estudo de mobilidade urbana com mapeamento de necessidades, projetos e soluções para 21 regiões metropolitanas. Quem já tem alguns desses dados para a gente é o nosso colunista Maurício Portugal, que está aqui com a gente no estúdio do CNN Money. Tudo bem, Portugal? Tudo bem? Como vai, Muriel? Tudo certo, uma boa tarde para você. Quero muito entender o que a gente já tem desse estudo, que vai ser lançado efetivamente só em fevereiro, mas eles já apresentaram alguns pontos importantes, né? Sim. Acho que a primeira coisa a falar, né, é falar um pouquinho da abrangência do estudo, né? Tá. São 21 regiões metropolitanas, como você mencionou. Isso é em torno de 85 milhões de pessoas, de habitantes, tá? E é em torno de 40% da população do país, né? Então é um estudo bem abrangente, que olha o tema da mobilidade urbana com bastante cuidado, com bastante atenção, né? O estudo começa detectando qual é a situação atual, né, da rede de transportes no Brasil. E tem uns dados interessantes, né? O primeiro é que a média do gasto de tempo pelos habitantes dessas 21 regiões metropolitanas é de 2 horas. Mas o dado que eles obtiveram tem alguma dispersão, tem uma dispersão relevante. Então, se você pega a população de baixa renda que mora nas regiões mais distantes, a gente está falando de alguma coisa em torno de 5 a 6 horas de deslocamento por dia. Esses números são muito ruins. A gente está falando aqui de pessoas, essas pessoas que gastam 5 a 6 horas, que gastam mais de 30 dias por ano no trânsito, né? E isso é uma coisa que a gente precisa mudar, porque isso reduz a produtividade e o conforto das nossas cidades, né? Agora, Portugal, de que forma o BNDES pode auxiliar, levando em consideração que ele está fazendo esse estudo que vai ser apresentado em fevereiro, mas de que forma o BNDES pode atuar realmente para olhar para essas regiões metropolitanas e, consequentemente, para as populações? O que o BNDES fez até aqui foi fazer um mapa de como resolver o problema, né? Não mais, por enquanto, não mais do que isso, né? Então, ele mostrou, o que eu acho que mais importante desse mapa é que ele mostra que o problema cabe no nosso bolso. O Brasil consegue resolver esse problema, uma vez que os investimentos que o BNDES mapeou por 30 anos, né, para resolver esse problema ao longo de 30 anos, são de 430 bilhões de reais, o que, se você dividir isso por 30 anos, com o orçamento federal hoje, que é em torno de 3,7 trilhões, é uma soma, é um valor que dá para lidar, a gente tem condição de resolver isso. Então, não falta dinheiro, falta capacidade operacional, falta capacidade de coordenação entre municípios, estados e a União, porque até aqui, é importante dizer, que a União esteve fora desse jogo, né? Quem tentava resolver esse problema eram os estados e os municípios, né? Então, por isso que o estudo é importante, porque ele mostra, né, o tamanho do problema, mostra a possibilidade de solução e tem umas outras características, porque para mostrar a solução, o BNDES precisou simular o que precisa ser feito, né? Então, ele chegou à conclusão que tem 185 projetos que precisam ser priorizados. Aqui estamos falando de projetos de BRTs, né, de ônibus rápido, em corredores rápidos. Estamos falando de VLTs, veículos leves sobre trilhos. Estamos falando de metrô, estamos falando de trens metropolitanos, né? Então, a gente está falando de uma série de transportes de alta capacidade, né? O que eu achei mais interessante, Muriel, quando você olha os números da distribuição por modal de transporte, qual investimento que você precisa ter por modal de transporte, um dos menores investimentos é o BRTs. Só que quando você olha a função dos BRTs nessas regiões metropolitanas, se eles fossem implantados, esses BRTs resolveriam boa parte do problema. Então, eu falei em 430 bilhões de investimento, em BRTs estamos falando de 80 bilhões de investimento, e isso já resolveria uma parte
relevante do problema que a gente tem hoje de mobilidade. E aí tem um outro dado interessante, que é aonde a gente chegaria se o que esse estudo propõe fosse executado, né? A gente evitaria, né, para dar uma ideia, 8 mil mortes ao longo desse período, 3,1 milhões de toneladas de CO2 deixariam de ser emitidas, né? A gente falou em 8 mil vidas que seriam salvas, porque, evidentemente, quando você usa transporte individual com o trânsito que a gente tem nas grandes cidades, tem acidentes, as pessoas terminam morrendo. 10% da produção, né? A gente teria uma melhoria de até 10% em relação ao custo total de mobilidade, né? Evidentemente que você está aumentando a rede, então você, em tese, né, deveria aumentar o custo. Reduzir esse custo significa eficiência desses investimentos. Você melhora o conforto reduzindo o custo. É por isso que essa redução é tão pouca, é tão baixa, 10%. E tem 200 bilhões de ganhos estimados em produtividade. Tá? Então, se de fato esse estudo basear o que a gente precisa fazer na área de mobilidade urbana, a gente vai ter cidades muito melhores, cidades muito mais produtivas e confortáveis. Agora, é importante lembrar que a gente vai estar num período eleitoral no ano que vem, quando esse estudo for divulgado, e aí tem um ponto importante para levar em consideração, que é o que você trouxe para a gente, que é tentar essa coordenação entre União, também estados, municípios. Quão viável é esse estudo, mas principalmente fazer ele funcionar e começar realmente a pensar num cenário de 30 anos para as regiões metropolitanas? Eu não tenho muita esperança que esse estudo vá ser tirado do papel nos próximos 1 a 2 anos. Exatamente por essa razão, o ano que vem é mais ou menos um ano perdido. Então a gente vai começar a tomar as medidas depois da eleição, né? E o investimento em mobilidade urbana, a gente está falando de, para contratação e implantação desses projetos, a gente está falando de coisa de 10 anos. A contratação demora quase 2 anos e depois você tem 8 anos de investimento relevante até lá. Então, o caminho, de certa forma, é longo e hoje eu lhe digo que tem uma dificuldade muito grande, né? Primeiro, quando você conversa com a área de mobilidade lá da União, eles dizem, não, para fazer esse programa que o BNDES está propondo aqui, eu preciso de autorização legislativa, tá? Eu, como você sabe, eu sou advogado, eu acho que não precisa. Olhando o que a gente já tem no ordenamento jurídico, não precisa, mas eles acham que precisa, então vão correr atrás de uma autorização legislativa. Significa fazer um projeto de lei tramitar na situação atual, né, que o governo tem muitas dificuldades no Congresso. Então, isso já é uma coisa que vai empurrar... Mais um entrave, né? Mais um entrave. E a estrutura que esse marco legal, eu não queria que fosse por lei, eu queria que fosse criado por decreto ou por portaria. A estrutura que esse marco legal precisa criar tem que viabilizar que recursos saiam da União e vá para esses projetos, né? Isso, na lógica atual das relações, né, entre entes governamentais, não é uma coisa muito fácil, particularmente se você quer que o dinheiro saia da União e vá direto para o parceiro privado, porque esses investimentos terão que ser feitos, na grande maioria, pela iniciativa privada e depois pagos pelo governo, pela União e pelos outros entes governamentais ao longo do tempo. Então, a gente ainda tem um longo caminho. Acho que o BNDES fez o mapa, né, do que precisa ser feito, mas a implementação vai demandar ainda muitos passos e, em alguns desses passos, novos estudos para que, de fato, a gente tire do papel o que está nesse plano. Pelo menos um primeiro passo já foi dado. Sim, o primeiro passo já foi dado. Antes desse estudo, a gente tinha o caos de não saber, o caos originário da criação, né? A gente não conseguia saber qual era a real situação. Muito bem, Maurício Portugal, nosso colunista aqui do CNN Money. Obrigada mais uma vez, viu, Portugal? Eu que agradeço. Bom fim de semana. Você também.